Bom dia novamente. Hoje a gente entra no tema morte celular. A morte celular a gente vai dividir em três pedaços, né? Porque é um tema muito extenso. Então, para não ficar muito maçante, muito cansativo, a gente vai picando ele. Beleza? Alguma dúvida correspondente à última aula? Tá de boa? Tranquilo, né? Se não pôr o bagulho aqui no computador não funciona, né? Bom, quando eu falo da morte celular, que vem na cabeça já primeiro é a necrose e a apoptose, né? São os tipos de morte celular que a gente conhece. Os tipos de morte celular que a gente estuda mesmo. Primeiro a gente começa falando daquela parte do mecanismo adaptativo da célula. Lembra? Até ela suporta essa lesão até um certo ponto, né? Quando o dano é reversível, dizemos que as células podem sofrer adaptação. Ou seja, a célula sofre aquele estímulo e se readapta, né? Como? Hipertrofiando, atrofiando, o próprio tecido na metaplasia, né? E podem ser tanto alterações fisiológicas, né, oriundas de alterações fisiológicas ou alterações patológicas. Beleza? Ou seja, quando ocorre essa adaptação, ocorrem alterações morfológicas e funcionais na célula. Como eu falei, é reversível esse dano. Quando cessa o estímulo, a célula volta ao normal. Ela volta ao seu estado de normalidade, de funcionalidade. Agora, quando o dano é irreversível, né? Por mais que às vezes esse estímulo foi brecado, lesionou a célula de forma que a célula não consegue voltar ao seu estado de homeostase primária, ao seu estado de normalidade. Por mais que esse estímulo seja cessado, dependendo do quanto tempo essa célula foi exposta, essa célula vai ficar lesionada e pronto. Fechou? Caixão em vela preta para ela. Morreu. E aí a gente fala do ponto de não retorno. O ponto de não retorno é esse limite em que a célula margeia ali o suportar o estímulo ou morrer. Isso chama ponto de não retorno. Beleza? O livro fala, o ponto de não retorno ocorre quando a célula sofre tamanhas alterações que não consegue mais a volta à funcionalidade mesmo que se retire o estímulo. Um próprio exemplo nisso é quando eu tenho um dano de material genético, um dano de mitocôndria. Matou a mitocôndria, morreu o motor ali que vai gerar energia para minha célula. Beleza? Basicamente, isso aí, doutor, seria o número 7 da escala ácido-base, no divisor de águas. O limite, né? Até onde a célula aguenta aquele. Né? É um exemplo. Eu jogo você num panelão de água fervendo e vamos ver tanto você aguenta. Vou jogar o Lucas, é mais preparado. Isso é mais fácil. Você é mais novo, o cara é mais macio. Aqui é galo duro, né? Demora mais o cabo. Vamos lá. Ao longo do metabolismo, a própria célula normal tem capacidade de se adaptar. E se não tiver capacidade de se adaptar, ocorre a lesão. E dependendo do tipo do estímulo, essa célula nem consegue se readaptar. Essa célula não consegue, ela nem entra nesse estágio de readaptação. Ela já morre direto. Beleza? Um exemplo da queimadura. Aumentou tanto a temperatura
que já lesionou a célula automaticamente de forma irreversível. A célula não teve capacidade de se adaptar. Já morreu. Beleza? Dependendo do grau de lesão, a célula pode evoluir por uma adaptação maior ou não, vai depender do estímulo. Dependendo do estímulo também, igual no slide passado, ela já entra em morte celular sem sofrer adaptação. Isso aqui eu cito como necrose, né? Que é a morte celular ocasionada pelo processo patológico. Mas existem patologias que induzem a apoptose. Depois a gente vai comentar delas, tá? Necrose é a morte celular induzida por patologias, mas tem patologias que podem induzir a apoptose. A patologia em si não mata a célula. A patologia, essa que faz a apoptose, ela meio que reprograma o DNA da célula para a célula se matar. Fechou? Antes de nós termos as alterações que levam diretamente à necrose, né? Ocorrem alterações, que são chamadas alterações a nível subcelular. Lá na organela, o que acontece? Há um entumecimento da membrana plasmática e do retículo endoplasmático. Beleza? Só que eu só consigo ver na microscopia eletrônica, não no microscópio óptico convencional. Beleza? Que já estou vendo a nível dentro da célula mesmo. O que acontece? Quando chega a esse ponto de ter essa alteração a nível subcelular, você tem essa célula caminhando para uma lesão. Fechou? Caminhando para uma lesão, e se não ocorrer a manutenção dessa lesão, essa célula vai necrosar. O que seria a manutenção dessa lesão? Ou a célula vai se adaptar de uma forma mais robusta, mais brusca ali, ela vai aguentar o tranco que ela está sendo exposta, ou vai parar o estímulo. Ou a célula fica mais adaptável, ou você vai lá e cessa esse estímulo para ela não morrer. Deu para entender? A apoptose é outro esquema, que a apoptose, por si só, ela é uma morte programada. Ela já vem lá no DNA da célula, para a célula, quando você cumprir a função tal, se mata, velho. Beleza? Mas a gente pode encontrar patologias que induzem a apoptose. Vamos lá. A própria morte celular programada, a apoptose, ela é induzida ela está lá no conteúdo genético da célula. Beleza? Ocorre esse mecanismo, né, de disparo, esse disparo de mecanismo de morte, né? E novamente, o Hobbes em Cotran fala que processos patológicos ou estímulos patológicos também podem afetar a indução de apoptose. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vai cair lâmina na prova. Nossa, não gosto de lâmina. Calma. Beleza? Não cobro lâmina na prova. Vou respirar mais tranquilo. A gente vê aqui. A gente vê na lâmina A. Nós temos aqui uma lâmina de túbulos renais, né? Então você consegue ver células epiteliais viáveis. Tão bonitinhas, ó. Já na B você tem aqui uma lesão isquêmica, né? Então você já vê que começa a ter a destruição. A célula já está um pouco dismórfica. Beleza?
você já tem a superfície da célula não tão íntegra mais, ó. Fechou? E aqui você já tem a necrose mesmo, assim, ó. Acabou, só tem resto de célula aqui, ó. Perdeu o contorno, perdeu a forma da célula. Está totalmente dismórfica já. Ok? Os agentes e as manifestações, além dos mecanismos celulares, são bem diferentes para esses tipos de morte celular. Na necrose, o rolê acontece de um jeito, na apoptose acontece de outro. Na necrose, principalmente, eu tenho envolvido processos patológicos. Fechou? Alterações durante a necrose: edema celular, edema de membrana, edema de microorganelo, né? Microorganela. Alterações estruturais são só visíveis à microscopia eletrônica. Para eu ver uma organela, para eu ver um mitocôndrio, tem que ser microscopia eletrônica. Isso aqui não é, a princípio, uma visão de microscopia eletrônica. Com a evolução do processo, as alterações passam a se tornar identificáveis à microscopia óptica, quando chega já a fazer essa dismorfia total quando começa a morrer mesmo e se degradar. Aí a célula perde o formato. Com a progressão se observa a ruptura da membrana e da membrana dos lisossomos, além da destruição de material nuclear pelas endonucleases. A destruição do material nuclear, quem quiser anotar aí, é responsável. Quem é responsável pela destruição, né, do material nuclear da célula são as endonucleases. Endonucleases. Então, a principal característica que eu observo na necrose a nível celular é a ruptura, é a degradação da membrana do citoplasma. Beleza? Anatopato 1 é isso, é só célula, velho. Anatopato 2 que é doença. Você começa a ver doença mesmo. A parte 1 você tem que entender o conceito, como é que acontece o básico para você chegar dentro da doença, ver como que age o negócio. E a apoptose, né, ela é fisiológica e dependendo do estímulo, ela é patológica, porque depende da doença que vai induzir ela se matar lá, né? Quando você tem a apoptose, você tem a ativação ou disparo, né, das enzimas caspases que vão danar o citoesqueleto da célula de forma programada e determinar a mudança conformacional da célula, estrutural, de formato, beleza? Aí aqui nós temos a formação dos corpos apoptóticos. O corpo apoptótico ele forma, lembra, o disparo ocorre dentro da célula mesmo, é programado pelo DNA. Então você não tem aquela ruptura de membrana externa lá que veio do estímulo, porque o bagulho acontece de dentro para fora. Fechou? Não tem ruptura de membrana. Um exemplo aqui. A apoptose não vai ter essa degradação aqui de membrana externa, ó, pelo estímulo. O apoptótico, né, o natural, tô falando uma patologia mesmo. A própria membrana interdigitálica. Quando você ainda é um feto, você tem a membrana interdigitálica, né? Ou seja, essa membrana é programada para morrer para seus dedos se separarem. Para não ficar um pato. O que acontece? Se não ocorre esse disparo dessas enzimas caspases, essa célula não morre, acontece aqueles bebês que nascem com o dedo coladão. Essas anomalias no geral, podem ser esse processo, doutor?
Depende da anomalia. Se for só o dedinho grudado aqui, não tem problema. Porque isso aqui você vai vir depois e opera e separa. Você fala tipo assim, uma má formação congênita. Exato. Não, má formação não. O mal de Charcot, por exemplo. Não. Porque é congênito. É congênito. Mas você não tem assim claramente um exemplo de apoptose induzido pela patologia nesse caso. Não, estou correndo só no É. Charcot por você forçar o entendimento maior. Né? Não, sim. O mais clássico é a membrana interdigitálica. Beleza? A parte da ruptura da membrana, né, ela é importante porque quando a membrana ela é rompida, você começa a ter a produção de substâncias derivadas do ácido araquidônico, que são as prostaglandinas, os leucotrienos, o tromboxano, beleza? E mediadores inflamatórios. Fechou? Por isso que muitas vezes quando tem célula morta, você observa um sítio inflamatório em volta. Quando tem célula morta, é comum eu achar regiões inflamatórias. Mas o que acontece? Na apoptose não acontece, porque não rompeu membrana. Lembra que na apoptose a morte ela é de dentro para fora? Ativa a caspase dentro da célula mesmo. Não vem o estímulo lá de fora e arrebenta a parede da célula. Por isso que na morte celular programada não tem inflamação. Tem inflamação na necrose, onde a membrana rompe. Faz sentido. Por isso você não nasce com a tua região interdigital inflamada. Você já ia nascer com essa região inflamada. Fechou? Na morte celular, falando de modo geral, você pode encontrar sítio inflamatório, mas na apoptose não tem porque não rompe membrana. Algumas causas do dano celular, própria redução do nível de oxigênio, a hipóxia, né? O seu João que infartou lá na penúltima aula. Lembra? O seu João infartado lá, bebendo, vomitando no copo e bebendo de novo. A hipóxia leva o dano celular pela diminuição de respiração oxidativa aeróbica e principalmente no que diz respeito à diminuição da produção de ATP. A própria falta de oxigênio faz com que a célula produza menos ATP. Beleza? Diminuir o ATP da célula, diminuir a produção de energia da célula, o que vai acontecer? Vai diminuir a função de bomba de sódio, potássio e ATP. A célula para de produzir alimento para ela mesma. Existe um ditado que fala assim: oxigênio e açúcar é igual a cérebro. Tá? Repete, por favor. Oxigênio e açúcar é igual a cérebro. A célula cerebral é a célula que mais sofre. É a célula que mais sente quando o indivíduo é exposto à hipóxia, né, a diminuição de oxigênio, ou quando ele é exposto a uma baixa taxa de açúcar, uma hipoglicemia. Quando você está hipoglicêmico, a primeira coisa que acontece é o quê? Você fica tonto. Né? O que acontece? Diminuição do oxigênio. Quando diminui a saturação do paciente, primeiro que o paciente começa a cursar com descoordenação do estado neurológico dele. Beleza? Então são esses componentes principais para a célula se alimentar. Uma das células mais sensíveis à hipóxia, à diminuição do oxigênio, é a célula cerebral. Beleza? Vamos lá. Ocorre a alteração dos padrões osmóticos, né? E leva a inúmeras consequências. Tá aí o exemplo do infarto, de novo. Obstrui a coronária, não chega fluxo sanguíneo adequado para aquela parte da musculatura do miocárdio, e aquela musculatura começa a morrer sem oxigênio ali. É a área infartada. Beleza?
repara uma coisa. O paciente com Covid. Muitas vezes a gente fala assim, pô, mas nem foi entubado, nada, estava bem. E morreu. Ele morre por insuficiência respiratória. O paciente fica hipoxêmico por muito tempo. Ele tende a entrar em parada cardiorrespiratória mais rápido que o outro que não está em insuficiência respiratória. Aquele Covid que fica internado 5, 6 dias, saturando 84, 82, na máscara não reinalante, na máscara de alto fluxo. Por que 3, 4 dias? Porque às vezes não tem vaga no hospital de referência para mandar ele. O paciente ele para dormindo. Beleza? E lembra que eu falei para vocês? Existem tipos de lesões que a célula não tem tempo nem de se readaptar. São as próprias lesões ocasionadas por agentes físicos. O trauma mecânico, temperatura externa, né? Temperatura externa alta. Beleza? Por que não temperatura interna? Porque às vezes o sujeito pode estar hipertérmico, pode estar com febre. E isso não vai matar a célula nele. Alteração de pressão, radiação, beleza? Agentes químicos e drogas. Também. O próprio oxigênio, né, em dose muito elevada, em alta concentração, pode levar à formação de algumas espécies aí que são reativas, né, a essa hiperóxia no paciente. O próprio gás cianeto. Puta, atendi um cara uma vez que se matou com gás cianeto. Uma joalheria lá pra dentro, pra lá do Brasil. O cara abriu o cilindro de gás cianeto e fechou a porta. Mas precisa inalar muito tempo pra... Não, cianeto não. Cianeto é tóxico pra caramba. Exposição de quantos segundos? Ah, não tem. Só pra me ter uma ideia. Geralmente o cara aguenta uns 2 minutos. O próprio mercúrio, né? A poluição, inseticidas. E asbesto também, componente aí de muito inseticida, muito aerosol também. Pesquisem depois vocês como médicos para vocês verem a tragédia de Bhopal, na Índia. Que parada que foi essa? Explodiu um tanque de inseticida lá e jogou 30 e tantas toneladas de inseticida no ar de madrugada e estava ventando pro lado da cidade. Então explodiu o reservatório e jogou aquele inseticida, o vento levou aquele gás tóxico tudo para dentro da cidade. 30 e tantas mil pessoas mortas, morreram dormindo. Tá. Você não aguenta ficar perto, seca tudo. A tragédia de Bhopal. Aqui, ó. Que exemplo que eu posso ter mais clássico aqui, ó. Chernobyl. O próprio pessoal do bombeiro que entrou no reator para conter o incêndio. O Césio em Goiânia. Mas aqui ainda foi mais rápido a pancada ainda. O que aconteceu? O pessoal do bombeiro chegou para controlar o incêndio no reator. Deu lá uma hora e pouquinho. Começou a cair bombeiro desmaiado. Polícia. Pessoa... Aquele último incidente que teve no Oriente, isso que você tá falando? No Chernobyl, quando explodiu Não, porque teve um outro. o reator. Teve um outro reator que explodiu no Oriente. Agora eu não vou saber se é no Japão. Beleza, então. O próprio Césio, né? O Césio ainda o cara que abriu a... Todo mundo sabe a história do Césio, né? Vocês não sabem. Um catador de reciclagem entrou numa clínica no hospital abandonado e achou uma ampola de uma máquina de raio-x abandonada, né? E a ampola ela é cheia de césio.
E o cara levou aquela ampola pro ferro velho e abriu ela. Aquilo é radioativo pra caramba. E era um pozinho azul que brilhava à noite, aquele pó. Um pó brilhante. O que aconteceu com aquele pó? Ele pegou aquele pó e deu um pouquinho de presente para um, porque era bonito, brilhava à noite. Então ele deu pro filho brincar, deu pro vizinho, e aí foi espalhando. Espalhou, aí começou a morrer gente. Até ele, antes de morrer, ele fala, né? Eu fui encantado pelo brilho da morte. Então, uma coisa inofensiva até então, bonitinha, brilhante. E quem que mais brincava com isso? Criança, né? Mostrava para as crianças, põe no dedo, põe na boca. E foi. E vocês são médicos. Se amanhã acontece um trem desse de novo, a bomba vai cair no colo de vocês. Não é impossível de acontecer. Não mesmo. Qualquer hora dá umas presepadas dessa. Pá, até o álcool, ó. Dano hepático. Célula do sistema nervoso central. Seu João de novo. Outras drogas. Aí uma vez um aluno falou assim: pá, doutor, até meu verde que eu dou uma tragueada. Até o verde, irmão. Agentes infecciosos, né? Bactérias, fungos, parasitas. Aqui já tem a destruição da membrana mesmo, então já vai diretamente para a necrose. A célula não se adapta a essa contaminação bacteriana ou viral ou parasitária. Beleza? Isso já induz a apoptose direto. Isso já induz a necrose direto. Mas o vírus, como ele tem muita capacidade de permear a célula, de forma que não agrida consequentemente a membrana, às vezes o vírus pode entrar na célula e fazer aquela célula se replicar. O próprio vírus vai proliferando dentro do paciente. Depende de qual pneumonia, se for bacteriana ou viral. Pneumonia viral, mais famosa que temos. O raio do Covid de novo. O vírus entra na célula e o vírus começa a se replicar dentro da própria célula e vai passando de célula para célula sem que mate a célula. Beleza? As reações imunológicas, né? Que isso? Cravo na cara? Não, ferrão de abelha. Beleza? As próprias reações anafiláticas. Reações que são ligadas a proteínas exógenas, né? Ou antígenos endógenos. Própria doença autoimune também. Beleza? Enfermidades autoimunes. O próprio lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus, né? Enfermidade autoimune. O sistema começa a degradar o próprio sistema. Fechou? A rejeição a transplante também entra dentro da reação imunológica, né? O próprio organismo rejeita aquele órgão que foi implantado ali. E as alterações genéticas, né? Erros inatos do metabolismo. Tem paciente que nasce com alteração genética que começa a perder massa demais, perder tecido demais. Tá? O paciente começa a perder célula cerebral, perder célula. Enfim. Tem inúmeras patologias que nós podemos estudar depois aí que entram nesses erros inatos de metabolismo dentro das alterações genéticas. Anorexia cabe nesse caso? Não, anorexia não.
Anorexia não é um erro genético. Sim, pode entrar. Tudo bem que ela não é um erro genético, mas a continuidade não faz com que ela degrade todo Aí a célula se adapta à falta de nutriente. Aí outra coisa, não tem nada a ver com o DNA, com alteração genética. Aí a célula vai se adaptar porque o paciente não come, come, mas vomita, né? E o que que acontece? Mas é que essa daí, a anorexia, ela é induzida. O que- Você cria essa O que come e vomita é a bulimia. O que que acontece? O paciente não... Tá bom, meu filho? Que Senão nós tapota você aqui. Qual é a falta dele? As manobras de uma manobra de tapotagem aqui, desengasga. Então o que que acontece? A célula se adapta, a célula ela fica atrofiada porque não vem nutriente para dentro dela. O camarada não come ou come e vomita. Então não corre o risco de deformar esse processo. Porque o que eu estou pensando da anorexia é que ele chega em um determinado estágio para tentar escalonar. Sou médico. De 1 a 10. No 5 é o estágio que ela consegue manter, a partir dali ela vai começar a deformar o corpo. Porque hoje somos sabedores que tem caso de anorexia que a pessoa não vai. Tem. Eu quero saber exatamente a parte do óbito, se tem uma coisa correlacionada com isso. A célula ela chega a um ponto que ela não recebe nutriente e morre. A própria célula morre. Ela se adapta primeiro, mas o mecanismo não é pausado, você não para o mecanismo lesivo. O cara continua não comendo até definhar mesmo. Né? Mas você deixar um guarda-roupa de MDF na água. Vai esfarelando. Vai, a hora que você chega lá, você põe a mão, ele... Beleza? Olha lá, alterações nutricionais, ó. Deficiência de proteína, vitamina, anorexia, ó. Excesso de gordura, doença metabólica. O professor entrou no meio do bolo aqui. Tá? É aquele esquema. Aqui a célula vai tentar se adaptar a essa falta de proteína. Ela tenta se adaptar. Ela atrofia. Ela fica pequenininha, mas chega até o ponto, lembra o limite de não lesão, o ponto de retorno da célula. Mecanismos gerais, né? Os pontos particularmente sensíveis, né? A integridade da membrana. Rompeu a membrana, deu ruim. Vai morrer a célula. Respiração aeróbica, né? Mitocôndria, precisa da mitocôndria preservada para essa célula viver. Preciso que tenha uma boa síntese de proteína e eu preciso do conteúdo genético da célula, funcionando também de forma perfeita, o DNA. Quando tivermos danos ocorrendo particularmente à integridade da membrana da célula ou da própria cadeia respiratória, a célula tende a caminhar para a lesão irreversível. Eu falei? Arrebentou a membrana da célula, a célula vai caminhar para necrose, porque aqui já é um dano irreversível. Você rompeu a membrana. Você arregaçou a mitocôndria. Fechou? O que media a lesão celular? Primeira coisa, o oxigênio e os radicais livres de oxigênio. Lembra aquelas substâncias que são reativas à hiperóxia? São reativos ao oxigênio, né? O próprio aumento do cálcio dentro da célula. Beleza? A perda da homeostasia do cálcio. A perda de equilíbrio do cálcio dentro da célula. Está entrando cálcio demais na célula. O que mais tem gente no Covid fazendo agora é tomando vitamina K3. A vitamina K3 ela empurra o cálcio para dentro da célula. Mas o cara já está com a célula arrebentando de cálcio e pá, mais cálcio para dentro da célula. Beleza? Depressão de ATP. Você arrebenta a produção de energia da célula. Defeito da permeabilidade na membrana. Doutor, mas é só a K3 que joga cálcio exacerbado para cima da célula ou a D também? Não, a D já não é tanto. Não, a D equilibra bem, né? Mas o K3 que... Então você tem o cálcio dentro, o cálcio fora da célula, né? E você tem já o cálcio padrão que está dentro da célula mesmo.
da homeostase da célula. Aí você tem um agente nocivo, altera a permeabilidade da célula, da parede da célula, né, da membrana, e cálcio para dentro. O que acontece? O retículo endoplasmático e a mitocôndria vai ver esse cálcio aí, vai tacar mais um pouco de cálcio para fora. Vai aumentar o número de cálcio dentro do citosol. O que acontece? Esse aumento de cálcio vai ativar as enzimas celulares, que são a fosfolipase, a protease, a endonuclease, a ATPase. Terminou com ase, vai destruir. Beleza? A fosfolipase diminui os fosfolipídios, que vai lesionar a membrana. A protease vai romper a membrana e vai romper proteína do citoesqueleto. Ou seja, nós temos dois fatores aqui agindo diretamente na lesão da membrana. Lembra que ativou a endonuclease também? Vai arrebentar, vai lesionar o núcleo da célula. E a TPase já fala, né? TP vai lá embaixo. Tá, mas e a mitocôndria? Tá, a mitocôndria tomou um susto com aquele cálcio lá e aumentou a transição da permeabilidade da própria mitocôndria também. A mitocôndria vai mandar mais. Ou seja, resultado final ATP, energia. Ou a célula vai morrer porque vai lesionar a membrana, ou porque vai lesionar o núcleo, ou porque vai diminuir drasticamente a produção de energia. É o famoso ditado: sair do espeto e cair na brasa. Ou morre aqui, ou morre aqui, ou morre aqui. Sendo muito alternativo. Beleza? Acabando, pessoal. A própria isquemia, né? A gente já falou da isquemia lá atrás, como é que funciona. Você tem a redução do nível de oxigênio, né? A mitocôndria começa a receber, a célula começa a receber esse pouco suprimento de oxigênio, diminui a fosforilação oxidativa demais, porque não está chegando oxigênio ali. Não tem reação ao oxigênio, não tem enzima reativa ao oxigênio aqui. Ou seja, diminui a queda de ATP. Diminuiu a queda de ATP, você diminui a bomba de sódio, você aumenta a glicose anaeróbia. Aumentou a glicose anaeróbia, aumenta ácido lático. Aumenta ácido lático, diminui pH. O paciente fica ácido, acidótico. Doutor, o que tem a ver com isso aqui na clínica? Pá, aumentou a glicose anaeróbia. Por isso então que o paciente diabético, às vezes ele pode cursar com cetoacidose diabética. Tá vendo como é que a anatopato começa a entrar dentro da medicina agora? Você nunca mais se olha pro diabético com a mesma cara agora. Você olha pra cara dele e fala assim: esse cara pode dar um perereco qualquer hora. Por causa da cetoacidose diabética. Glicose demais. Fechou? Ocorre o destacamento dos ribossomos. Como assim? Mexeu no ribossomo, mexeu na síntese de proteína. Fechou? Sai do espeto, caiu na brasa. Beleza? E a brasa está incandescente. Fica mais claro, ó. Diminui o oxigênio, diminui a ATP, produção de ATP pela mitocôndria, né? As espécies reativas ao oxigênio, como estão poucas, vão ocorrer a peroxidação dos lipídios. Beleza? Como diminui o ATP também, diminui a síntese de fosfolipídio até perder o fosfolipídio. Lembra o aumento do cálcio dentro do citosol? O aumento do cálcio ativa a protease, terminou com ase, né? Aumentou a degradação do fosfolipídio de novo, cara. Ah, ó.
que zebra o cálcio. E aí ocorre, nesse conjunto da obra aqui, os produtos da degradação lipídica, que vão ajudar a lesionar a membrana também. O próprio aumento do cálcio no citosol ativa a fosfolipase, que vai lesionar o citoesqueleto da célula. E aí, até que lesiona a membrana, propriamente dizendo. Beleza? Alguma dúvida? Quer chorar? Chorar geralmente não olha a prova. E doutor, só uma pergunta. Você falou desse jeito que ele vai morrer pelo dano na membrana, no núcleo ou pela diminuição da energia do ATP. Isso. Mas o dano na membrana só vai vir depois da diminuição da ATP? No caso do cálcio, sim. Do aumento do cálcio, sim. O dano na membrana vai ser o resultado de toda essa reação em cadeia aqui, ó. Aqui. Você não lesionou a membrana. A membrana tá perfeitinha. O BO aqui foi que entrou muito cálcio dentro da célula. Beleza? Vamos ver se falta muito para frente. Não, um pouquinho, tá acabando. Aumento do cálcio no citosol, né? A gente já falou do aumento do cálcio no citosol. Ficou alguma dúvida? De boa, né? Foca nesses dois esqueminhas aqui, ó. Principalmente nesse aqui. Beleza? Vou carregar o slide na plataforma lá. Foca nesses dois esquemas. É o arroz com feijão da morte celular. Beleza? O cálcio, né? O aumento citosólico de cálcio é inerente às alterações de só de cálcio, ATPase, ou então a mitocôndria. Ou então da mitocôndria ou dos retículos. O cálcio no citosol é muito baixo, normalmente. Mas em alta ativa as ATPase, viu? Um resumão daquele esqueminha que nós falamos detalhado inteiro. Degradam mais rápido a ATP, repetindo o esquema observado na isquemia. Quebra de fosfolipídios de membrana, ativação de proteases, degeneram o citoesqueleto, lesiona o citoesqueleto, ó. Levando a dano de membrana e por último a ativação da endonuclease, que vai arrebentar o núcleo da célula. Pronto. Doutor, um resumão aqui, você comeu a cabeça da gente aqui dentro desse trem. Sim, porque tem que saber aqui primeiro. Se você não souber o esquema primeiro aqui, tá vendo? Dentro daquele outro esqueminha lá, cadê? Dentro do esqueminha da isquemia aqui, ó. Viu que eu catei outra patologia, nada a ver, e entramos aqui dentro, ó. Então você tem que saber o esquema para quando você pegar a patologia, você saber onde que está o problema. Onde que está o BO. Fechou? Os grandes vilões da lesão celular, diminuição de O2 e diminuição do ATP e a elevação do cálcio no citosol. Beleza? Alguma dúvida? De boa, né?